Boa noite, pessoal. Estamos aqui na nossa segunda aula, tá ok, pessoal? A gente vai dar continuidade aí ao estudo da teoria geral da pena. Na primeira aula nós vimos questões introdutórias, nós estudamos aí a finalidade da pena, o conceito de pena e vimos também quais os princípios aplicáveis à teoria geral da pena, né? A gente teve uma atividade que eu disponibilizei lá pelo Forms, né? E assim como a gente vai ter uma atividade também agora referente a essa aula que está no último slide que eu vou disponibilizar para vocês aí também no grupo. Tranquilo, pessoal? Bom, então vamos dar continuidade, vamos dar início aqui ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos falar da pena. Nós vimos também quais são as espécies de pena adotada pelo direito penal brasileiro. Nós temos a pena privativa de liberdade, as penas restritivas de direito e a pena de multa. Certo, pessoal? O assunto da aula de hoje nós vamos falar da pena privativa de liberdade. Em resumo, pessoal, bem simples, o que é a pena privativa de liberdade? É o cárcere. É privar a pessoa de sua liberdade, do seu direito de ir e vir, certo? Então, a gente utiliza a principal pena aplicada às condutas, aos atos ilícitos penais, é a privação da liberdade do indivíduo, ou seja, retirar o indivíduo do convívio social e recolhê-lo a um determinado estabelecimento, certo? E aí sim nós vamos ter três tipos de privação de liberdade, certo? Três tipos de privação de liberdade. Nós temos a reclusão, a detenção e a prisão simples. Então, reclusão, detenção e prisão simples. E agora, deixa eu fazer um parêntese aqui que é muito interessante, é muito importante a gente fazer esse parêntese. É extremamente importante que a gente entenda a seguinte diferença. Reclusão, detenção e prisão, que são penas privativas de liberdade, todas elas são diferentes das prisões provisórias, certo? As prisões provisórias são medidas processuais, são medidas cautelares do processo penal. Então aqui nós temos a prisão preventiva, a prisão temporária e a prisão em flagrante. Tranquilo, pessoal? Essas prisões, a prisão em flagrante é para impedir a prática a reiteração da prática criminosa, para cessar ou para impedir a fuga do indivíduo, né? A prisão temporária é a antiga prisão para averiguação. E a prisão preventiva é quando o indivíduo importa em risco para o processo. Mas essas são prisões provisórias, são medidas processuais. Então a gente não vai confundir essas prisões provisórias com pena, tá? Pena privativa, a gente tem reclusão, detenção e prisão simples, que só vem após a sentença condenatória. Então, depois de todo a apuração do crime, passar por todo contraditório, ampla defesa, seguir todo o curso processual, vai ser proferida uma sentença que vai condenar o indivíduo a uma pena de reclusão, detenção ou de prisão simples. Tranquilo, pessoal? Então essa diferença a gente tem que estar bem clara para a gente. Prisões provisórias são diferentes das prisões pena, que é a reclusão, a detenção e a prisão simples. Tranquilo?
Certo, professor. Então qual vai ser a diferença da reclusão, da detenção e da prisão simples? A diferença na prática, nenhuma, tá? Na prática não existe diferença de reclusão, detenção e prisão simples. Elas são a mesma coisa, é recolher ao cárcere, certo? Elas têm algumas diferenciações, que é o que a gente vai ver agora, certo? A primeira delas, pessoal, é quanto à natureza do ilícito penal. Se o ilícito penal for um crime, para os crimes eu tenho a pena de reclusão ou então a pena de detenção. Para os casos de contravenção penal, a pena a ser aplicada vai ser a prisão simples, certo? Então é aí a primeira diferença que nós vamos ter. A pena das contravenções penais nós chamamos de prisão simples. E as penas privativas de liberdade dos crimes, nós vamos ter a reclusão e a detenção. Tranquilo? Então, quando se fala nessas três modalidades, a primeira diferença que a gente vai lembrar é isso. Contravenção penal é a prisão simples. Crime, eu posso ter reclusão e detenção. Tranquilo, pessoal? Aí, para a gente conseguir diferenciar a reclusão da detenção, eu trouxe aqui para vocês as diferenças que a gente apresenta, que a gente consegue extrair aí da nossa legislação. Tranquilo, pessoal? A primeira delas, pessoal, quais os regimes iniciais para cada tipo de pena? Quais os regimes iniciais para cada tipo de pena? A pena de reclusão, pessoal, a pena de reclusão, o indivíduo pode inicialmente cumprir essa pena em regime fechado, em regime semiaberto ou em regime aberto. Já a pena de detenção, pessoal, o regime inicial tem que ser o semiaberto ou o aberto. Não existe regime inicial fechado para a pena de detenção. Agora, uma coisa muito importante, essa diferenciação aqui, ó. Não existe regime inicial, certo? Mas a pena de detenção, o indivíduo pode ter uma regressão e passar a cumprir a pena de detenção dele em regime fechado. Tranquilo? O que não se admite, a diferença entre os dois é que inicialmente a pena de detenção não vai ser cumprida em regime fechado. Tranquilo? É a primeira diferença. Quando a segunda diferença, pessoal, quando eu tenho concurso de crimes, vocês lembram lá, vocês estudaram no semestre passado na teoria geral do delito. O que é o concurso de crimes, pessoal? Quando com uma ação, quando o agente vai praticar mais de um crime, certo? O concurso material, aí nós temos o concurso material e o concurso formal, né? O concurso material você vai ter a prática de 2 crimes diferentes, mas decorrentes de 2 ações distintas. Então, nesse caso, você vai somar as penas. No caso do concurso formal, você vai ter uma ação só que gera 2 crimes, e aí você vai ter uma exasperação da pena. Mas veja, pode existir a possibilidade de um concurso material de crimes em que um crime a pena era de reclusão e o outro a pena de detenção. Imagine, é muito comum, por exemplo, os indivíduos em tráfico de drogas que se utilizam de um menor para participar ali da atividade criminosa. Então, ao mesmo tempo, numa conduta só, ele pratica o tráfico de drogas e pratica também o crime de corrupção de menores. O tráfico de drogas é punido com pena de reclusão. A corrupção de menores é pena de detenção. Então, veja, eu vou ter um concurso de crimes em que as penas têm natureza distintas.
certo? Uma é de reclusão e a outra é de detenção. Nesses casos, pessoal, quando o agente tem mais de um tipo de pena para cumprir, primeiro sempre ele vai cumprir a mais gravosa. Então, olha só, eu vou primeiro cumprir a pena de reclusão para depois cumprir a pena de detenção. Tranquilo, pessoal? Beleza? Efeitos da condenação, que a gente vai estudar nesse semestre. Mas eu vou adiantar, existem alguns efeitos da condenação, ou seja, proferiu a sentença condenatória, tem alguns efeitos que são automáticos. Um deles, para aquele que for condenado à pena de reclusão, ele vai perder a tutela, a curatela ou o pátrio poder. Aí se o crime foi praticado contra o tutelado, curatelado ou aquele que você detinha o pátrio poder. Certo? Já nos crimes previstos com detenção não existe a perda da tutela e da curatela. Tranquilo? Próxima diferença, imposição de medida de segurança para inimputável. Então veja, quando a gente tem, vocês estudaram lá a imputabilidade no semestre passado, aos indivíduos que são inimputáveis não se aplica pena, se aplica medida de segurança, certo? Se a conduta análoga a crime que aquele menor cometeu for punido com pena de reclusão, a medida de segurança vai ser a internação. Se a pena a ser aplicada para aquela conduta análoga a um determinado crime for a pena de detenção, a medida de segurança a ser aplicável será o tratamento ambulatorial. E aí nós temos mais uma diferença que não está no Código Penal, está lá na Lei de Interceptação Telefônica, é que só cabe interceptação telefônica quando você tem investigação de crimes que tenham previsão de pena de reclusão. Não cabe interceptação telefônica em investigação contra crimes que prevê pena de detenção. Tranquilo, pessoal? Ficou alguma dúvida acerca da diferença entre reclusão e detenção? Ótimo, então vamos seguir. Qualquer coisa, pessoal, vocês podem me interromper aqui, tá? Olha só, essa segunda diferença aqui que eu apontei para vocês está prevista no nosso no Código Penal. Olha só o que diz o artigo 69, que é o do concurso, né? Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes, idênticos ou não, aplicam-se cumulativamente as penas previstas, penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Isso aqui, pessoal, é o concurso material, em que eu vou somar as penas dos crimes. Aí, o próprio artigo já comenta. No caso de aplicação cumulativa de pena de reclusão e de detenção, executa-se primeiro aquela, certo? Então, executa primeiro a pena mais grave. Então, primeiro o agente vai cumprir a pena de reclusão e, posteriormente, ele vai cumprir a pena de detenção. Tranquilo? Então vamos lá. Então vamos falar um pouco sobre esses regimes de cumprimento de pena. Então acompanha aqui comigo. Quando a gente fala em pena privativa de liberdade, nós estamos falando de reclusão, detenção e prisão simples. Prisão simples é para o caso de contravenções penais, certo? Para o objeto do nosso estudo aqui, nós vamos estudar as penas privativas de liberdade aplicadas aos crimes, que é a pena de reclusão e de detenção, certo? As penas de reclusão e de detenção, além do tipo de pena, nós temos os regimes de cumprimento. Então, olha só, uma pena privativa de liberdade ela pode ser cumprida no regime fechado, no regime semiaberto
e no regime aberto. A gente tem previsão lá do nosso Código Penal, mas a gente tem algumas disposições interessantes na Lei de Execuções Penais, que é a Lei 7.210 de 84, certo? Então, olha só, as diferenças, pessoal, as diferenças entre os regimes fechado, semiaberto e aberto são basicamente o tipo de estabelecimento e a rigidez da privação da liberdade. Então, ó, as diferenças básicas entre o regime fechado, o regime semiaberto e o regime aberto é o tipo de estabelecimento e a rigidez da pena. Tranquilo? A rigidez da restrição da liberdade. Então, olha só o que diz a Lei de Execuções Penais, no artigo 87, sobre o tipo de estabelecimento a que é destinado ao regime fechado. Artigo 87. A penitenciária destina-se ao condenado a pena de reclusão em regime fechado. Então, regime fechado, pessoal, é cumprido em penitenciária. Certo? O nosso CPP aqui de Palmas não é penitenciária, como o próprio nome diz, é uma casa de prisão provisória. Então ela deveria ali atender ou receber apenas os presos provisórios. Mas nós sabemos aí que não é a nossa realidade. Além dos presos provisórios, que são muitos, nós temos ali pessoas cumprindo pena. Então eles estão cumprindo pena no estabelecimento inadequado. O estabelecimento adequado seria uma penitenciária. Eu vou ficar devendo aqui porque eu não tenho conhecimento de causa de quais são os estabelecimentos prisionais do estado. Mas eu creio que nós temos o famoso Bar da Grota de Araguaína, que lá a gente tem uma penitenciária, certo? Lá serve justamente para o cumprimento do regime fechado. Tranquilo? Olha só uma coisa interessante que a Lei de Execuções Penais fala da localização desse estabelecimento. A penitenciária de homens será construída em local afastado do centro urbano, certo? Entretanto, é uma distância que não restringe a visitação. Então, ela tem que ser distante da área urbana, do centro urbano, mas não pode ser uma distância tão grande que impeça a visitação, porque nós vamos ver ali mais na aula de hoje que a visitação é um direito do preso. Tranquilo? Então, ó, regime fechado é cumprido em penitenciária, certo? Primeira diferença que nós vamos ver agora depois do regime semiaberto e aberto. Então, regime fechado é cumprido em penitenciária, certo? E aí, eu vou pedir encarecidamente aqui que vocês não riam, tá? Desse artigo 88 da Lei de Execuções Penais. Porque, para quem conhece minimamente a realidade do sistema carcerário brasileiro, esse artigo pode soar como hilário. Mas olha só o que o artigo diz sobre o regime fechado. Artigo 88. O condenado será alojado em uma cela individual que conterá dormitório, aparelho sanitário e lavatório. Certo? Então, olha só, primeira coisa, cela individual. Nós sabemos que essa não é a realidade, né? E mais, o parágrafo único ainda traz alguns requisitos dessa cela, dessa unidade celular. Primeiro, salubridade do ambiente para concorrência dos fatores de aeração, insolação e condicionamento térmico adequado à existência humana. E o mais hilário, área mínima de 6 metros quadrados. Né? A realidade que nós temos é de dobro, triplo da capacidade que os estabelecimentos aí têm recebido os seus presos, certo? Então aqui a lei de execuções penais, quando você lê ela
dá vontade de chorar, tá? Porque a gente não tem praticamente nada do que está previsto na lei. E olha só de quando é a lei, 1984, certo? 1984, nós vamos ter 36 anos da edição da Lei de Execuções Penais, e a gente continua vivendo uma situação cada vez pior do nosso sistema carcerário. Mas enfim, essas são as especificidades da cela do estabelecimento aí próprio para cumprimento de pena em regime fechado. Carlos, infelizmente o nosso sistema ainda é muito discriminatório e a gente acaba tendo alguns privilégios mesmo. Alguns têm a cela melhor do que outros, né? Alguns até pagam para reformar a própria cela, né? Outra coisa que é muito interessante, pessoal, na lei de execuções penais já está determinado que o preso é obrigado a trabalhar, tá? Olha só o que diz o artigo 31. O condenado à pena privativa de liberdade está obrigado ao trabalho na medida de suas aptidões e capacidade. Então veja, o preso, aquele indivíduo que cumpre pena, ele é sim já pela lei obrigado a trabalhar. O que acontece é que o Estado não consegue se fazer cumprir a lei. Então ele não consegue construir um sistema prisional, estabelecimentos do sistema prisional com condições para que o preso, o apenado, exerça a sua obrigação e que também constitui um direito, certo? O condenado tem esse direito ao trabalho e, ao mesmo tempo, é uma obrigação, é um dever, certo? Então, todo apenado, pessoal, tem a obrigação de trabalhar. E, pasmem, a Lei de Execução Penal já prevê que parte da remuneração do trabalho é destinada para o custeio das despesas daquele indivíduo, certo? Então, essa determinação legislativa já existe, certo? A única coisa que a gente tem que lembrar do regime fechado, o trabalho, pessoal, ele pode ser interno, ou seja, na própria penitenciária, ou ele pode ser externo. Só que ele só vai poder ser externo para obras públicas, órgãos públicos, tá? O indivíduo que cumpre pena no regime fechado, ele só vai poder trabalhar fora da penitenciária se esse trabalho for em órgãos ou obras públicas. Tranquilo, pessoal? Então, Jonathan, o indivíduo ele não tem a possibilidade de se excusar de trabalhar, certo? Ele é obrigado. Mas o que acontece é a estrutura da nossa realidade do sistema prisional que não tem estrutura para desenvolver qualquer atividade. Aí o que acontece? Se ele não trabalha, ele vai estar cometendo uma falta. Uma falta, eu não sei se é grave, mas ele comete falta. Se ele comete falta, não tem bom comportamento, ele não vai progredir de regime, que também vai ser assunto da nossa aula. Tranquilo? Aí ele não vai remir. Exatamente, tem a remissão que a gente também vai falar nessa aula. Tranquilo? Então aí, se ele não... viu, Luciano? Ele vai perder sim. Se ele não trabalha, ele não tem a remissão, que nós vamos falar nessa aula ainda. Certo? Então, trabalho do apenado é obrigação. Já está na lei.
é só cobrar dos governantes que apliquem a lei que já existe, certo? No caso do regime fechado, ainda tem uma nova forma de cumprimento de pena. Não é bem uma nova forma. O regime disciplinar diferenciado, ele surgiu e foi uma alteração recente, tá? A alteração que foi feita na lei de execuções penais. O que acontece? Esse regime disciplinar diferenciado, ele surge justamente para proteger a sociedade do crime organizado, que acabou dominando todos os presídios. Então, determinados indivíduos podem ser incluídos nesse regime disciplinar diferenciado. Olha só o que diz o artigo 52 da Lei de Execuções Penais. A prática de fato previsto como crime doloso constitui falta grave e, quando ocasionar subversão da ordem ou disciplina internas, sujeitará o preso provisório ou condenado nacional ou estrangeiro, sem prejuízo de sanção penal, ao regime disciplinar diferenciado. Certo? Seria a punição, como a gente vê nos filmes, da tal da solitária, né? É porque não é bem, aqui no nosso sistema não acontece bem como acontece nos filmes, né? Mas seria isso, você continua cumprindo a sua pena no regime fechado, mas por ter cometido uma falta grave, e essa falta grave, esse fato ocasionar em uma subversão da ordem ou da disciplina, você poderá estar sujeito ao regime disciplinar diferenciado, certo? Quais são as regrinhas desse regime disciplinar diferenciado? Primeiro, para quem que você vai mover para o regime disciplinar diferenciado? Os indivíduos que apresentem alto risco para a ordem e segurança do estabelecimento penal ou da sociedade. Então, Fernandinho Beiramar, nós temos outro, o Marcola, né? O Elias Maluco estava solto, ele foi até assassinado esses dias, né? Mas então nós temos aí criminosos conhecidos internacionalmente que estão presos, eles são de alto risco, tanto para a ordem do próprio estabelecimento como para a segurança aí da sociedade, né? Então esses indivíduos estão sujeitos aí ao regime disciplinar diferenciado. E outros indivíduos que estejam suspeitos de envolvimento ou participação em organização criminosa, associação criminosa ou milícia privada, crime organizado, certo? Membros do crime organizado podem estar sujeitos aí ao regime disciplinar diferenciado. Tranquilo, pessoal? Regras desse regime disciplinar diferenciado. A duração máxima é de 2 anos, só que ela pode ser repetida, certo? Então, se persistir a alta periculosidade ou se praticar nova falta grave, certo? Esse regime disciplinar diferenciado pode ser renovado aí por mais 2 anos. Tranquilo? Recolhimento em cela individual, esse aqui para mim é chover no molhado, porque o regime fechado já deveria ser, perdão, em cela individual, mas enfim. E tem outro regime de visitas, pessoal. As visitas vão ser quinzenais, 2 pessoas por vez. E aí, no caso do regime disciplinar diferenciado, o apenado não pode ter o contato físico e nem vai ter a passagem de objetos de pessoa da família, certo? Tranquilo? Então aí não vai ter o contato, ele vai lá, vai ter aquele vidro, aquele acrílico, vai poder ouvir, conversar, mas não vai ter o contato. Tranquilo, pessoal? Vamos lá, outras regrinhas aí do regime disciplinar diferenciado. O preso vai ter direito à saída da cela por 2 horas por dia
em grupos de até 4 presos, certo? Então ele só vai sair da cela 2 horas do dia. As entrevistas com advogado vão ser sempre, aliás, perdão, as entrevistas com as pessoas que ele recebe vão ser sempre monitoradas, exceto, claro, quando ele estiver com advogado. Tranquilo? No caso dos indivíduos que estão no regime disciplinar diferenciado, existe uma fiscalização do conteúdo da correspondência, pessoal, certo? Aqui pode existir uma certa polêmica aí, o direito à inviolabilidade da correspondência. Mas é aquilo, você vai ter uma regra de ponderação de princípios. Você, de um lado, vai ter o direito do indivíduo à inviolabilidade da correspondência, e do outro, lembrando que o indivíduo que está no regime disciplinar diferenciado, ele praticou uma conduta, uma falta grave, ou ele participa de uma organização criminosa e que coloque em risco a segurança da penitenciária ou até mesmo da sociedade. Então, ponderando esses dois princípios, vai prevalecer nesse caso aqui a proteção da sociedade. Tranquilo? A participação das audiências do indivíduo que está no regime disciplinar diferenciado vai ser preferencialmente por videoconferência, certo? Aí o defensor vai poder participar da videoconferência no mesmo ambiente do preso. Tranquilo? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao regime fechado, ao regime disciplinar diferenciado? Jorge, é justamente aquela medida lá, o RDD, regime disciplinar diferenciado, certo? É justamente essas regras, é como se fosse uma solitária, né? A solitária que a gente vê nos filmes, tranquilo? Mas geralmente, às vezes, o cara é indivíduo, o cara é transferido para outra unidade prisional. Agora que você comentou, Professor, Jorge, agora que você comentou, só um minuto, agora que você comentou, realmente o Champinha, eu acho que ele era menor. Então, nesse caso, a medida dele era de internação, não era o RDD, certo? Mas eu não me recordo corretamente do caso. Alguém ia me fazer uma pergunta? sim, o Champinha, professor, foi internação mesmo, tá? Isso. Mas a minha pergunta não é isso não, é porque assim, durante sua explicação eu peguei duas coisas que até nessa última você explicou bem. A primeira foi a questão do trabalho, né? Só que a Constituição também, no artigo 5º, ela garante que não pode haver pena de trabalho forçado, né? Uhum. Aí você vê também aqui no inciso 4º a fiscalização do conteúdo, né? Sim. E aí viola mais uma norma, né? Norma, princípio, né? Isso. Só que é o seguinte, o que me chamou a atenção é porque quando a pessoa ela é condenada, né? E aí aí eu vou levar o pé da letra ali no artigo 5º e no inciso 57, né? Que é declarado culpada de fato, né? Depois do trânsito julgado, a pessoa ela perde a cidadania em sentido estrito, certo? Sim. Certo? Uhum. Porque assim, o que eu não entendi foi a comparação entre uma norma constitucional com a infraconstitucional, entendeu? Será É, que não está mais ligada à questão de perder a cidadania do sentido estrito e por isso não ter aquela garantia, ou eles têm a mesma garantia do gozo dos direitos fundamentais que nós? Essa é a pergunta, tá? tá, eu estou tentando entender. No caso, você fala que eu falei da ponderação da proteção da sociedade, é isso? Isso, porque, pelo que eu entendi, não sei se eu entendi errado, o Uhum. senhor fez uma ponderação entre um princípio constitucional e um Sim. princípio e uma norma que está na LEP, Sim, ou sim, não? sim. Não, Foi, não foi? não, não. Não? Esse princípio de defesa da sociedade, manutenção da ordem, Aham. ele estaria também, não de forma expressa, mas Ah, parte daquela justificativa que vocês estudam lá na primeira, no direito penal 1. O direito penal, a importância de aplicação da pena também é para garantir a segurança jurídica e a força do direito penal para a própria sociedade, né? do ius puniendi. Exatamente, exatamente. Negar isso ao Estado
né, você estaria negando um próprio poder, dever do Estado, que é o de aplicar a pena, que é o ius puniendi. Ok. Tranquilo? Não, então, obrigado, viu? Por nada. Professor, Oi, eu queria fazer uma ponderação também, claro. pegando o gancho que o Wesley comentou aí, quando a gente estudou direito constitucional um ainda, o professor falou sobre esse trabalho forçado, né, no artigo 5º. Sim, E eu lembro que na época ele comentou que o preso não era obrigado a trabalhar, né? E sim. aí depois que você falou aí, eu fui buscar aqui durante a aula ainda algum artigo, alguma coisa sobre isso. Uhum. E eu encontrei um conflito, assim, né? Tanto de direitos humanos Certo. quanto da lei de execução penal. Então, Deixa eu tentar então explicar um pouco o termo obrigação. Quando eu digo aqui que o preso é obrigado a trabalhar, esse termo você vai lembrar, vai tentar puxar ele como dever jurídico. Não significa que ele vai ser forçado a trabalhar, certo? Se ele não quiser trabalhar, se ele quiser ficar só na cela dele, ele vai ficar só na cela dele, certo? Mas como ele tem uma obrigação jurídica de trabalhar, ele vai perder algumas benesses, que é o caso da remissão, certo? Ele não vai remir porque ele não trabalhou. Tranquilo? sim, sim. Então ele pode querer não trabalhar, né? Sim, Então, sim, ele pode. Entendeu? É do mesmo jeito que eu posso não pagar uma dívida. Mas, ao não pagar uma dívida, eu vou estar sujeito à responsabilidade civil. Certo? Alguém perfeito, pode me perfeito. processar. Aqui é a mesma coisa. Seria um direito potestativo, né? Ele pode simplesmente não exercer. Mas só que aí ele vai Entendi. perder Agora as sim. benesses que advêm do trabalho. Tranquilo? Porque à medida que coloca ele no regime disciplinar diferenciado, isso não seria estar aplicando uma sanção a mais porque ele não quer trabalhar, só por isso, Não, talvez? não, mas aí que tá. O regime disciplinar diferenciado não vai ser aplicado para o preso que não quer trabalhar apenas. Ah, Certo? tá. É aplicado ao Tá. regime disciplinar diferenciado, ele vai ser aplicado aos indivíduos que cometem falta grave, que apresentem alto risco para a ordem e segurança, que têm fundada receita de fundadas suspeitas de participação no crime organizado, tranquilo? Então Entendi agora. não é porque ele não quis trabalhar que ele vai para o regime disciplinar diferenciado, não. Não, perfeito. Pode Tranquilo? seguir. Obrigado. Tá Professor, ok. Oi? então seria mais ou menos assim, essa obrigação na verdade, um direito. Caso ele trabalhe, ele tem suas benesses. Se ele não trabalha, ele não vai ter aquelas benesses. Então, essa obrigação, ela é como se fosse um direito para ele, mais ou menos. Essa obrigação do trabalho, ela tem os dois aspectos, tanto de obrigação jurídica quanto de direito, Ok. certo? Ela Aham. vai ter essas duas vertentes, Ok, perfeitamente, obrigado. por nada. Então, dando continuidade, a gente encerrou aqui o regime disciplinar diferenciado. Então, você. Professor, Oi, sim, só para não perder a pauta aqui, eu claro, tenho uma dúvida também sobre essa questão do trabalho para o sim. preso. Eu queria saber se tem algum artigo que determine que haja condições mínimas que regularize esse tipo de trabalho para não ir à fronte aos direitos humanos? Ah, você fala norma de trabalho, normas trabalhistas, por exemplo? Isso, para caso não ocorra de virar Não, um trabalho escravo, por exemplo. não pode. Tem que, inclusive, o trabalho é mediante remuneração, salário mínimo, direito previdenciário, tudo. É um trabalho formal. Ok. Tem algum artigo que Eu não sei quanto se isso? expressamente diz, mas quando a lei de execuções penais se refere ao termo trabalho, né, já subentende-se que é o trabalho de forma regularizada. Tranquilo? Implícito, né? Ah, tá. Ok, então. Exatamente. Obrigada. Por nada. Então vamos lá, pessoal. Nós vimos agora o regime fechado, certo? E o que seria o regime semiaberto? Lembrando, ó, as diferenças básicas entre os regimes é praticamente o estabelecimento, que vai ser cumprida a pena, e a rigidez
das regras ali da privação da liberdade do indivíduo, certo? Então, o estabelecimento do regime semiaberto é a colônia agrícola. Aqui no estado a gente tem lá na colônia agrícola de Cariri, salvo engano, certo? Então, olha só, regime fechado deve ser cumprido em penitenciária. Regime semiaberto deve ser cumprido em colônia agrícola, industrial ou similar, certo? Então veja, pessoal, que a lei determina que sejam estabelecimentos diferentes, certo? Você vai ter a penitenciária, que é para cumprimento de pena em regime fechado, e você vai ter a colônia agrícola ou industrial, que vai ser para o cumprimento do regime semiaberto. O Carlos está me perguntando aqui, o preso que não consegue vaga de trabalho, é porque é igual como eu falo. Você está perguntando se ele tem direito aos benefícios diante de omissão estatal. Aí não vai ter como remir um dia que ele não trabalhou, porque ele não efetivamente trabalhou, certo? Mas pode-se entrar com ação civil pública para que se construa o presídio, ação popular no caso, certo? Porque aí parte de uma questão administrativa aí do Estado. Entendeu? Então, partindo aqui, pessoal, continuando ao regime semiaberto. Então, o estabelecimento de cumprimento de pena no regime semiaberto é a colônia agrícola ou industrial, certo? Assim como no fechado, o trabalho é admitido tanto interno quanto externo, só que esse externo aqui também agora vai ser para entidades privadas, vai ser possibilitado o trabalho em entidades privadas. Tranquilo, pessoal? Então, olha só. Já. Tranquilo? Então, as diferenças principais aí é justamente o tipo de estabelecimento e a forma de trabalho aí do semiaberto. Então, o indivíduo pode sair durante o dia para trabalhar ou estudar e retornar e se recolher ao estabelecimento prisional. Tranquilo? Beleza? E o regime aberto, pessoal? Aí sim, o regime aberto, eu nunca ouvi falar, que eu acho que aqui no Tocantins não tem o estabelecimento adequado. Mas o regime aberto, aí a gente tem que entender o seguinte, o regime aberto vai ser, nós vamos ver hoje ainda na aula, que o nosso sistema ele é progressivo, ou seja, lembra que uma das finalidades da pena é ressocializar o indivíduo condenado, é entregar o indivíduo que terminou o cumprimento da pena com o mínimo de condições para participar novamente da sociedade, certo? Então, diante disso, por isso que se adotou o sistema inglês, que é de progressão de regime, você aplica um regime mais severo e à medida que o condenado vai evoluindo, se ressocializando, ele vai passando para um regime mais brando. E o regime aberto, que é o mais brando de todos, ele vai se basear na autodisciplina e no senso de responsabilidade do condenado. Então, as medidas aqui do regime aberto são extremamente mais brandas. Então, ele durante o dia ele exerce suas atividades normalmente e ao final do dia o estabelecimento é a casa de albergado, pessoal. Ou então ele vai se recolher na prisão domiciliar. Opa.
Só um minuto, pessoal, que saiu da apresentação aqui. Professor, aqui em Palmas, pelo menos aqui em Palmas, estava funcionando via prisão domiciliar. Exatamente. Aí o que acontece? Como eles não têm a casa de albergado, o estabelecimento adequado, todo mundo que vai para o regime aberto vai para a prisão domiciliar, certo? Então, como não tem a casa de albergado, que é o estabelecimento adequado, vai todo mundo aí para a prisão domiciliar. Então vamos lá, pessoal. Então, o regime aberto, o estabelecimento vai ser a casa do albergado. Então, olha só, regime fechado é cumprido em penitenciária. Regime semiaberto é em colônia agrícola ou industrial, ou similar. E o regime aberto, ele é cumprido em casa do albergado. Tranquilo? Só que como a gente não tem, também existe a prisão domiciliar. E hoje, também tem a hipótese do monitoramento eletrônico, né, dos apenados e dos presos provisórios, certo? Olha só, a localização do casa de albergado é justamente o oposto do regime fechado. O prédio deve situar-se no centro urbano, porque imagine, o indivíduo ele cumpre todas as suas atividades do dia a dia no centro urbano, certo? Então, ele tem que se recolher ali, ele tem que facilitar o deslocamento do apenado. E outra coisa muito interessante, olha só, o prédio deve situar-se em centro urbano, separado dos demais estabelecimentos e caracterizar-se pela ausência de obstáculos físicos contra a fuga. Então, na casa do albergado, no estabelecimento do regime aberto, o condenado, o apenado, ele vai poder ter livre acesso tanto para entrar quanto para sair. Não existe aí obstáculos físicos contra a fuga. Porque lembra, de novo, ó, o espírito do regime aberto é o de autodisciplina e responsabilidade do condenado. Ele sabe que se ele praticar alguma falta ou se descumprir algumas condições do regime aberto, ele pode regredir de regime. Tranquilo? Beleza, pessoal? Mais algumas especificidades aí do regime aberto. Então aqui ele fala do que essa casa do albergado deve ter. Então, olha, tem que ter os aposentos, aqui não diz que é individual, tá? Os aposentos para acomodar os presos e um local adequado para cursos e palestras, né? Tranquilo, pessoal? Então você veja que o estabelecimento do regime aberto, ele é um estabelecimento construído, feito para situações em que o apenado já está quase ressocializado, quase em condições do retorno à sociedade. Tranquilo, pessoal? Alguma dúvida com relação à diferenciação dos regimes? Jonathan, quando o indivíduo é concedido concedido o cumprimento da pena dele em regime aberto, a ele é imposta algumas condições que o juiz vai impor dependendo do caso. Então ele pode determinar o comparecimento no órgão jurisdicional, que ele vai lá assinar, pode determinar que ele se abstenha de frequentar determinados lugares, a determinados horários, certo? Então vão ter o regime aberto, ele tem certas condições que o apenado tem que cumprir. Uma delas é essa de comparecer à comarca para assinar lá o termo de comparecimento. Tranquilo, Jonathan?
Então, dando... Isso, o magistrado que vai escolher. Mas lembrando sempre que decisão do magistrado nunca o magistrado escolhe, ele fundamenta, ele vai fundamentar que ali, naquela região, aquela condição é melhor, eles têm maiores condições de fiscalização por essa ou aquela outra medida. Tranquilo? Então o juiz vai fundamentar isso direitinho quando ele impor essas condições. Certo? Então olha só, pessoal. Eu acabei de falar para vocês que a pena de reclusão ou de detenção, ela vai poder ser cumprida no regime fechado, no regime semiaberto ou no regime aberto, certo? E é fixado um regime inicial para esse cumprimento da sentença, certo? Do cumprimento da pena, tranquilo? O juiz, ao decidir, ao condenar o réu, ao impor a pena privativa de liberdade, ele já determina e indica também qual que vai ser o regime inicial de cumprimento daquela pena, certo? Pode ser inicialmente fechado, inicialmente semiaberto ou inicialmente aberto. E o juiz vai se utilizar de quais critérios, quais fatores vão ser utilizados para a fixação do regime inicial. Então, olha só, o juiz vai utilizar 3 fatores. Primeiro deles, a reincidência. Segundo, a quantidade de pena que foi aplicada. E, por fim, as circunstâncias judiciais, lá do artigo 59, que nós vamos estudar também no decorrer do nosso semestre. Tranquilo, pessoal? Então, são os 3 fatores. Depois que o juiz faz o juízo de culpa, né, verifica se o fato foi típico, ilícito e culpável, ele vai fazer a dosimetria da pena, que nós também vamos estudar nesse semestre. E aí, quando ele fala a pena de reclusão de tantos anos, ele tem que determinar qual o regime inicial de cumprimento dessa pena. E ele vai utilizar esses 3 critérios: a reincidência, a quantidade de pena e as circunstâncias judiciais. E aí eu trouxe um quadrozinho aqui para vocês, para qual regime o indivíduo vai iniciar atendendo esses 3 critérios, certo? Então olha só, segundo o critério da reincidência, se o indivíduo é reincidente, reclusão vai se iniciar no regime fechado e detenção no regime semiaberto, certo? Se o indivíduo for reincidente, se a pena for de reclusão, o regime inicial é o fechado. Se a pena for de detenção, o regime inicial é o semiaberto. Então, o primeiro critério é esse, o da reincidência, certo? Se o indivíduo for primário, eu vou para o outro critério, quantidade da pena a ser aplicada, certo? E aí nós temos um escalonamento. Pena menor do que de reclusão menor do que 4 anos, regime aberto. Igual ou inferior a 4 anos, regime aberto. Pena maior do que 4, inferior a 8, maior do que 4, inferior a 8, regime semiaberto. Pena superior a 8 anos, regime fechado, certo? Então, de 0 a 4, regime aberto, de 4 a 8, regime semiaberto, mais que 8, regime fechado. Já o de detenção, lembra que detenção não tem regime inicial fechado. Então, pena igual ou inferior a 4 anos, regime aberto. Mais que 4 anos, regime semiaberto. Tranquilo? E aí, o que acontece, pessoal? Existem as circunstâncias judiciais. Deixa eu abrir o Código Penal aqui que eu quero mostrar as circunstâncias judiciais para vocês.
As circunstâncias judiciais têm aplicação em várias fases, tá? Ela vai ser utilizada para fixação da pena, vai ser utilizada para concessão de outros benefícios e ela é utilizada para fundamentar o regime inicial de pena. Então, deixa eu compartilhar aqui com vocês o Código Penal. Vocês estão vendo a tela aqui do Chrome? Vocês estão vendo aqui a tela? Ótimo. Então, olha só o que diz o artigo 5º, ó. O juiz, atendendo culpabilidade, antecedentes, conduta social, personalidade do agente, motivos, circunstâncias e consequências do crime, bem como o comportamento da vítima, estabelecerá conforme seja necessário e suficiente para a reprovação e prevenção do crime. Então, o magistrado vai utilizar todas essas circunstâncias que nós vamos estudar uma por uma no decorrer do semestre para fixar a pena, certo? Entre os limites mínimos e máximo. Tranquilo? Só que além disso, as circunstâncias judiciais também podem ser utilizadas para aplicar um regime inicial diferente do que a quantidade de pena determina, certo? Então, olha só. Olha só o que diz o parágrafo. Aquela tabelinha que eu coloquei para vocês, ó, tá aqui no parágrafo 2º. As penas privativas de liberdade serão executadas em forma progressiva segundo o mérito do condenado. O condenado a pena superior a 8 anos, regime fechado. O condenado não reincidente, pena superior a 4 e menor que 8, regime semiaberto. E o condenado não reincidente, pena menor que 4, regime aberto. Mas olha só o que diz o parágrafo 3º do Código Penal. A determinação do regime inicial de cumprimento de pena far-se-á com observância dos critérios previstos no artigo 59 desse Código. Então, pessoal, o artigo 59, que são as circunstâncias judiciais, o magistrado pode utilizar a fundamentação das circunstâncias judicial para modificar o regime inicial de cumprimento de pena. Quer ver um exemplo? Eu vou dar um exemplo para vocês, que infelizmente acontece muito no nosso estado. Acontece muito no nosso estado os casos de crime de estupro de vulnerável. Infelizmente é uma realidade vivida pelo nosso estado. Só um minuto. Certo? Então imagine o seguinte, ó. Um indivíduo teve relações sexuais com a menina de 13 anos. 13 anos é estupro de vulnerável, pouco importa o consentimento, certo? Mas o que acontece, ó? O acusado, tinha um relacionamento com essa menina, certo? E depois do acontecido, a menina engravidou e eles formaram uma família. Certo? E o indivíduo é primário, todas aquelas circunstâncias lá do artigo 53, do 59, perdão, são favoráveis a ele. Agora imagina, o crime de estupro de vulnerável,
tem uma pena mínima de 8 anos. 8 anos é regime fechado. Aí eu lhe pergunto, quem vai sofrer mais com um indivíduo sendo encarcerado? Ele ou a família dele? A menina que tem 15, 16, 17 anos, que agora é mãe de família, e a criança que dependem financeiramente desse acusado. Então, o juiz pode aplicar as circunstâncias do artigo 59, as circunstâncias judiciais, e aplicar a ele o regime semiaberto. Certo? Lembrando, se ele for primário e as circunstâncias judiciais dele forem favoráveis. Se não, vai ser o regime fechado mesmo. Tranquilo? Ficou claro essa possibilidade aqui das circunstâncias judiciais? Ótimo. Então, esses são os critérios aí para estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, certo? Aí tem uma questão. Crimes hediondos ou as figuras equiparadas, certo? Lá na lei de crimes hediondos, estabelece quais são os crimes hediondos, e aí você tem homicídio qualificado, você tem o estupro, você tem o latrocínio, todos eles são crimes hediondos, né? E mais os crimes equiparados, que é a tortura, o tráfico e o terrorismo, né? Então, o que acontece com o regime? Olha só o que diz o parágrafo 1º da Lei 8.072. A pena por crime previsto nesse artigo será cumprida inicialmente em regime fechado. Então, o que acontece, pessoal? Independente, olha só o que diz o parágrafo 1º da lei do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos. Independente do indivíduo ser reincidente ou não, independente da quantidade de pena a ser aplicada e independente da análise das circunstâncias judiciais, se o indivíduo praticar um crime hediondo, o regime inicialmente a ser cumprido será o regime fechado. Mas olha só o que acontece. Um dos princípios que nós vimos foi o princípio da individualização da pena. E o que acontece? Esse princípio determina que a pena deve ser aplicada de acordo com as circunstâncias do crime, bem como as características do comportamento do agente. Então, nem todos os crimes têm que ser avaliados de forma individual e a pena tem que ser aplicada de forma individual. Quando a lei estabelece um regime inicial fixo para o cumprimento de pena proveniente desse tipo de crime, ele está, de certa forma, deixando de individualizar a fixação da pena, certo? Então, por esse motivo, esse parágrafo 1º foi declarado inconstitucional. O Supremo Tribunal Federal considerou que esse parágrafo 1º, que impõe o regime inicial fechado, independente daqueles outros requisitos, inconstitucional, por incompatibilidade ao princípio da individualização da pena. O exemplo mais claro que a gente tem é que o maior número, os 3 crimes mais praticados aí no Brasil: roubo, tráfico de drogas e furto, né? Então a maior quantidade de presos que a gente tem aí é por roubo e tráfico de drogas. Os condenados por tráfico de drogas, muitos são pegos com pequenas quantidades de entorpecente e não existe comprovação, ele foi um traficante eventual, né?
e o que acontece? Não fica verificado que ele participa de organização criminosa, enfim. Então a pena do tráfico de drogas para esses casos pode ficar menor do que 4 anos, certo? Porque tem a figura do tráfico privilegiado, que vocês vão estudar quando vocês estiverem estudando aí legislação penal extravagante, tá? Mas existe a figura do tráfico privilegiado. Olha só, um indivíduo que recebe uma pena menor do que 4 anos, mesmo sendo primário, mesmo tendo todas as circunstâncias judiciais favoráveis, ele iria para o regime fechado. Lembrando, o regime fechado é, em tese, um estabelecimento prisional próprio, em que ele vai se encontrar com reincidentes, com indivíduos que cometeram crimes com penas bem maiores, certo? Então, o que acontece? O STF entendeu que esse parágrafo primeiro é inconstitucional. Então, mesmo nos crimes hediondos, o juiz vai observar esses três critérios para a fixação do regime inicial de cumprimento da pena privativa de liberdade. Tranquilo, pessoal? Carlos, eu não entendi bem a sua pergunta. Como assim, um crime menos grave pode receber uma situação mais dura? É mais ou menos isso. Se você colocasse aí que o regime inicial tem que ser fechado para esses crimes, você pode ter um crime menos ofensivo, recebendo uma punição mais severa do que um crime mais ofensivo. Por isso que o STF chegou à conclusão de que esse dispositivo ele é inconstitucional. Professor, o senhor poderia repetir qual dispositivo que é a lei de crimes hediondos? Isso, é o parágrafo 1º do artigo 2º dos crimes hediondos. Ok, obrigado. Por nada. Tranquilo, pessoal? Então, o regime inicial para cumprimento da pena. Então, vamos falar um pouquinho da progressão de regime. Eu comecei a falar no início da aula que o nosso sistema é o inglês, ou progressivo, né? Nós temos 3 sistemas penitenciários no mundo, certo? Nós temos o sistema pensilvânico, ou sistema da Filadélfia, que prega o isolamento absoluto. O indivíduo vai ficar preso, isolado e em silêncio, certo? E nós temos o sistema isso durante a pena inteira. Então, se são 8 anos, ele vai ficar assim durante os 8 anos. Já o sistema alburniano, o indivíduo tem a possibilidade de trabalhar na cela, tem a possibilidade de trabalho em grupo, mas é silêncio absoluto, né? Então é um sistema bem possibilita de certa forma a socialização, porque aí você vai ter a possibilidade de interagir com o grupo, né? Mas mesmo assim também previsto para pena inteira. Já o sistema inglês ou progressivo, que é o que foi adotado pelo nosso ordenamento jurídico, ele justamente vai fazer uma mistura desses sistemas pensilvânicos, dos sistemas pensilvânico e alburniano, certo? E vai colocar o quê? Que a pena deve ser cumprida em fases distintas. No nosso caso, 3 fases, que são os três regimes que nós conhecemos, o fechado, o semiaberto e o aberto, né? Então, na primeira fase, seria mais parecido com o sistema pensilvânico, que é de isolamento, né, da cela individual. A segunda fase, que seria o semiaberto, seria um sistema alburniano, em que você possibilita uma interação em grupo por parte dos condenados, dos apenados, e uma terceira fase,
em que você se aproximaria da liberdade ou de um livramento condicional, que também é conteúdo da nossa disciplina mais na frente. Tranquilo? Então, o sistema adotado é o inglês ou progressivo, em que a pena, o total da pena, vai ser dividida em fases. Então, ele vai ter que progredir de regime, ele vai iniciar num regime mais duro, né? E depois ele vai progredir para um regime mais brando. Essa é justamente a intenção de ressocialização do indivíduo, certo? Para atender a progressão de regime, para o apenado conseguir sair do regime fechado para o semiaberto ou do semiaberto para o aberto, ele tem que cumprir 2 requisitos. Um requisito objetivo e um requisito subjetivo. O requisito objetivo, pessoal, é cumprimento de pena, tempo de cumprimento de pena. Certo? Para o indivíduo progredir, ele tem que cumprir 1/6 da pena do regime. Então, se ele começou no regime fechado, ele tem que cumprir 1/6. Cumprir 1/6, ele vai poder progredir para o semiaberto. Aí você vai calcular mais 1/6 da pena que falta. Cumpriu mais 1/6, ele vai poder progredir do sistema semiaberto para o sistema aberto. Tranquilo, pessoal? Beleza? E aí nós temos 2 observações que distinguem um pouco da regra geral. Então, regra geral, requisito objetivo para a progressão de regime, cumprimento de 1/6 da pena. Certo? Já se o crime for hediondo, o indivíduo, para progredir, vai ter que cumprir 2/5 se for primário ou 3/5 se for reincidente. Tranquilo, pessoal? Então, se o indivíduo comete um crime hediondo, a pena dele, ele vai poder progredir de pena, de regime. Progredir de regime, certo? Mas aí ele vai ter que cumprir um tempo maior para atender o requisito objetivo. E a outra observação é, no caso de crimes contra a administração pública, o indivíduo, além de cumprir 1/6 da pena, tem que reparar o dano causado ou devolver o produto do ilícito, a vantagem que ele obteve. Se ele não reparar o dano ou não devolver o produto do ilícito, ele não progride. Certo? É um requisito objetivo. Cumpriu, ótimo. Atendeu aquele requisito, ótimo. Então aí via de regra, vamos lá, regra geral, cumprimento de 1/6 da pena, certo? Aí tem que lembrar que para crimes hediondos é 2/5 se o apenado for primário e 3/5 se ele for reincidente. E no caso de crimes contra a administração pública, além de cumprir 1/6 da pena, ele tem que reparar o dano causado ou devolver o produto do ilícito praticado. Certo? O Wesley, você está pedindo os slides para colocar no grupo, é isso? Ou você não está... Tinha bugado. Não, tinha bugado aqui o telefone. Não, é agora esse slide que você está lendo. Você não está lendo slide, não? Esse 2/5 e tal, não, Sim, né? vocês não estão enxergando ele, não? Não, que você colocou, acho que o código penal, aí não voltou para os slides. Ah, tá, gente. Não, deixa eu voltar aqui. Me perdoem. E agora, Wesley? Perfeitamente. Perfeito? Então vamos lá, ó. Requisito: primeiro, objetivo, cumprimento de 1/6 da pena. Crimes hediondos, 2/5 se for
primário e 3/5 se for reincidente. E os crimes contra a administração pública, aí nós temos a reparação do dano causado ou a devolução do produto do ilícito, certo? E o requisito subjetivo, como o nosso colega Jonathan colocou, é o bom comportamento carcerário, certo? A lei de execuções penais previa o estudo criminológico do indivíduo. Hoje basta a certidão do diretor da penitenciária, certo? Do estabelecimento que ele cumpre pena. O diretor atestou que ele tem bom comportamento, ele está apto a progredir de regime. Tranquilo? Então, os requisitos são os requisitos objetivo, o objetivo, que é o cumprimento de parcela da pena, e o subjetivo, que é o bom comportamento carcerário, que vai ser aí atestado pelo diretor do estabelecimento em que ele cumpre a pena. Professor, Oi. para crimes sexuais aí relacionados a crimes sexuais, precisa desse exame ainda ou foi dispensado também? Sim, não, para qualquer crime. Esse exame criminológico não é o exame pericial. Exame criminológico é o que se faz... Não, é por educando sair mesmo, para ele progredir. Sim. O estuprador, no caso, tudo, Sim, ele não precisa? Não, não é mais obrigatório. Antes a lei colocava como obrigatório para comprovar o bom comportamento, certo? Hoje basta a declaração aí do diretor do estabelecimento que o indivíduo tem bom comportamento, que ele vai estar apto a progredir. Entendi. Tranquilo? É porque, Tranquilo. mas ainda continua sendo feito o exame criminológico, porque ele não foi proibido, né? É um dos critérios, o juiz pode até solicitar para que verifique-se o bom comportamento. Tranquilo? Sim. Então vamos lá. Agora ocorre uma questão interessante. De novo, a gente vai voltar àquela discussão entre a disposição legal e a efetividade da política do Estado. Imagine o seguinte: o indivíduo está cumprindo pena no regime fechado. E aí ele atendeu tanto o requisito objetivo, ele já cumpriu 1/6 da pena, e teve bom comportamento. Então ele tem o direito de progredir de regime, de ir para o semiaberto. Só que aí o Estado não tem a colônia penal agrícola ou industrial. E aí? O que se faz quando o indivíduo tem direito a progredir, mas não existe o estabelecimento correto? Eu posso manter esse indivíduo no regime fechado por falta de vagas no regime aberto? A resposta é não, certo? O Supremo Tribunal Federal já afirmou o entendimento de que, se houver a impossibilidade da aplicação do regime mais brando, ele tem que ser colocado num regime mais brando ainda. Então, se eu não tenho o estabelecimento para o regime semiaberto, eu vou possibilitar que aquele indivíduo cumpra aí a sua medida no regime aberto, certo? Com as condições, ele vai poder cumprir o regime semiaberto nas mesmas condições do regime aberto, porque veja, não é ele que deu causa àquela impossibilidade, é o Estado, é a ineficiência do Estado. Tranquilo, pessoal? O que aconteceu com a USA aí, né, o semiaberto de Palmas aí, que foi, depois da rebelião aí, foi destruída, então eles iam mudar para o semiaberto e estão indo direto para o aberto, né? Isso, exatamente. Na verdade, no papel, o juiz vai falar, ele continua aberto, sendo no sistema, no regime semiaberto. Só que eu vou aplicar para ele as mesmas condições do sistema aberto, porque eu não tenho estabelecimento
do semiaberto. Então eu vou possibilitar a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico, que é próprio do regime aberto. Tranquilo? Tranquilo. Progressão por salto, pessoal. Imagine o seguinte, ó. Os 3 regimes que nós temos o regime fechado, nós temos o regime semiaberto e nós temos o regime aberto, certo? A progressão, ela ocorre do fechado para o semiaberto, ela ocorre do fechado para o semiaberto e do semiaberto para o aberto. Pergunta: pode o indivíduo progredir do fechado diretamente para o aberto? A resposta é não. Não se progride por salto. O ordenamento jurídico brasileiro não admite a progressão por salto, ou seja, do fechado diretamente para o aberto. Você não vai encontrar nenhuma disposição expressa de lei nesse sentido, mas é um entendimento jurisprudencial já fixado. Olha só o que diz a súmula 491 do STJ. É inadmissível a chamada progressão per saltum de regime prisional. Então, o indivíduo não pode progredir do fechado diretamente para o aberto. O indivíduo tem que progredir do regime fechado para o semiaberto e depois do semiaberto para o aberto. Tranquilo? Pessoal, se vocês tiverem alguma dúvida, podem interromper aqui, tá? Professor, Oi, sim. Se o STJ ele fala que se o STJ ele afirma que é inadmissível essa progressão per saltum, mas se o STF diz que quando não tem as condições do semiaberto, ele pode ir direto ao aberto, isso não seria uma progressão per saltum da mesma forma? Não, porque é aquilo que eu comentei com outro colega. Eu não vou, se existe a indisponibilidade do estabelecimento, não tem o estabelecimento para o semiaberto, eu não vou conceder o regime aberto para o indivíduo. Ele vai formalmente continuar como se fosse no papel regime semiaberto, mas vai cumprir as condições do regime aberto, certo? Porque imagine o seguinte, caso o estabelecimento seja construído ou a vaga surja, ele tem que ir para o regime adequado dele, certo? Então é uma situação provisória, é porque eu não posso manter ele no mais rígido, porque o Estado não tem o mais o adequado. Ficou mais claro agora? Professor, Oi. se acontecer também, caso assim, né, não tem o estabelecimento, aí ele vai e muda, né, para outro estado, consegue a mudança para outro estado, para outra cidade, para outra comarca, Sim. E lá tem o estabelecimento, ele automaticamente volta, né, para o semiaberto? Sim, exatamente, ele vai cumprir de acordo com aquele estabelecimento, com a possibilidade de vaga na localidade que ele se encontra. Vamos dizer, em Palmas não tem. Aí se ele, digamos que lá em Araguaína tivesse um regime semiaberto lá, sim, ele resolveu ir para Araguaína, chegou lá, ele perdeu a de boa, no caso, né, o aberto que ele estava domiciliar e vai para o semiaberto, né, para o local lá. Exatamente, aí ele vai cumprir as condições. Lembrando que no semiaberto ele sai durante o dia para o trabalho e estudo e se recolhe num lugar à noite. Então, é mais ou menos isso. Dificilmente alguém vai pedir essa transferência, né? Teve um caso, mas aí o cara, quando ele viu que ia acabar regredindo, ele voltou atrás. É por isso que eu falo que não muda o regime continua sendo semiaberto. O juiz só permite
a aplicação das regrinhas do aberto para que ele não se torne uma situação injusta e mantenha ele no fechado. Verdade. Pode ser prejudicado pela ineficiência do Estado, né? Exatamente. Jonathan, por mais que ele esteja no aberto, ele tem as condições que ele tem que cumprir. Então, o responsável por fiscalizar o cumprimento dessas condições vai atestar o bom comportamento dele. Tranquilo? Então, é o bom comportamento de sempre comparecer quando solicitado e de cumprir aquelas outras condições que são impostas a ele. Regressão do regime. Então, olha só, da mesma forma que o indivíduo, conforme o seu mérito, ou seja, conforme o seu comportamento e à medida que o tempo vai passando, vai progredindo de regime, se ele praticar determinadas condutas que a lei determina como danosas, ele vai ser regredido de regime. Então, o indivíduo que está no aberto pode ir para o semiaberto, o indivíduo que estava no semiaberto pode ir para o regime fechado. E aí a lei de execuções penais traz para a gente quais são as hipóteses em que o indivíduo vai regredir de regime. Olha só, artigo 118. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos quando o condenado praticar fato definido como crime doloso ou falta grave, certo? Então, se o indivíduo está no semiaberto ou no aberto e pratica um crime doloso ou então pratica uma falta grave, ele vai regredir de regime, certo? Se ele sofrer condenação por crime anterior, cuja pena somada ao restante da pena em execução torne incabível o regime. Então imagine o seguinte, ó. O indivíduo está cumprindo pena por um crime de tráfico, certo? Ele está no semiaberto, ele ainda faltam 5 anos da pena para ele cumprir. Ainda faltam 5 anos para ele cumprir, mas ele está no semiaberto. Só que aí vem uma condenação por um crime anterior, que ele já tinha praticado, um roubo. E aí vem mais 5 anos de reclusão. Então, o juiz da execução vai juntar o somatório das penas, vai unificar as penas. Na unificação, ele vai ter mais 10 anos para cumprir. 10 anos é maior do que 8. Então, ele vai ter que regredir de regime. Ele vai para o regime fechado. Certo? Tranquilo? E aqui, ó, o parágrafo 1º, a hipótese lá do regime aberto, ó. Além dessas hipóteses, se ele frustrar os fins da execução, é descumprir as condições que são impostas a ele, certo? Se ele descumprir as condições, ele vai regredir de regime. E aí tem uma disposição nesse artigo que a gente tem que desconsiderar. Ou não pagar podendo a multa. Olha só. Aqui está dizendo que o indivíduo do regime aberto vai regredir se ele não pagar a pena de multa quando ele podia. Essa disposição deve ser lida como inexistente, porque a pena de multa, pessoal, a pena de multa, ela tem natureza econômica. Então, pena de multa é executada. Você penhora os bens do réu e paga, certo? Então, o não pagamento da multa, a doutrina e a jurisprudência entendem que não pode ser motivo para regressão de regime. Tranquilo? Beleza?
E aí, eu posso regredir por saltos? Então veja bem, ó, eu tenho regime fechado, eu tenho regime semiaberto e eu tenho regime aberto. Nós vimos que a progressão ele não pode ir do fechado diretamente para o aberto, né? Então olha só, a regressão ele pode regredir do aberto para o semiaberto e do semiaberto para o fechado. Mas pergunta, o indivíduo pode regredir do aberto diretamente para o regime fechado? A resposta é pode, certo? Diferente da progressão, a regressão por salto é permitida. Olha só o que diz, vamos ler de novo o artigo 18 da lei, 118 da Lei de Execuções Penais. A execução da pena privativa de liberdade ficará sujeita à forma regressiva com a transferência para qualquer dos regimes mais rigorosos, certo? Então o indivíduo está cumprindo a pena no regime aberto, pratica um crime ou uma falta grave. Dependendo aí da falta grave, o juiz pode regredir direto para o fechado, certo? Ou então ele está no aberto, falta 2 anos só para ele cumprir a pena. E aí vem uma condenação anterior de mais 7 anos. Aí o somatório dá 9. 9 é regime fechado. Tranquilo? Então ele vai regredir diretamente do aberto para o fechado. Então olha só, progressão por saltos não pode. Eu não posso ir do fechado direto para o aberto. Agora, regressão por saltos é possível. O indivíduo pode sair do regime aberto diretamente para o regime fechado. Tranquilo, pessoal? Direitos do preso. Direitos do preso. Direitos do preso. Primeiro deles, o indivíduo que é apenado, ele tem que ter respeitada a sua integridade física e moral. É um direito fundamental previsto na nossa Constituição. Olha o inciso 49 aí do artigo 5º da Constituição. É assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Então, ó, o Estado que está ali encarcerando aquele indivíduo, o Estado deve fornecer o respeito e a proteção à integridade física e moral daquele indivíduo. Tranquilo, pessoal? Então aquele indivíduo não pode ser ter a sua integridade física ou moral maculada. Tranquilo? Então o Estado tem que garantir aí dentro do estabelecimento que o indivíduo vai ter sua integridade física e moral respeitada. Além disso, o preso tem direito à assistência jurídica integral, né? É também uma disposição constitucional, né? A gente tem que lembrar que a Defensoria Pública é um órgão que é recente, né? Na Constituição, na época da Constituição, nós não tínhamos a Defensoria Pública, né? Então era um nomeado defensor dativo e o Estado pagava aí os honorários desse defensor dativo. Hoje a gente tem uma Defensoria Pública ainda muito bem estruturada que presta essa assistência jurídica. Tranquilo? Então é direito do preso também ser assistido juridicamente, certo? E aí, pessoal, nós temos o artigo 41 da Lei de Execuções Penais que vai trazer um rol enorme dos direitos do preso. A gente vai ver esses direitos, todos eles acabam convergindo
para respeito à integridade física e moral. Então, olha só, o preso tem direito a, óbvio, alimentação e a se vestir, né? Atribuição de trabalho, ele tem direito a trabalhar e tem direito a receber pelo trabalho, tem direito à previdência social, certo? Constituição de pecúlio, proporcionalidade na distribuição do tempo para o trabalho, descanso e recreação. Então, olha só, eu não posso impor uma carga horária de trabalho excessiva ao preso, certo? Eu tenho que garantir a ele exercícios de atividades profissionais, intelectuais, artísticas, se forem compatíveis com a execução da pena, né? Então eu tenho que possibilitar aí que ele continue fazendo as suas atividades profissionais, intelectuais, artísticas, assistência material, à saúde, jurídica, educacional, social e religiosa. Proteção contra qualquer forma de sensacionalismo, ou seja, tem que proteger da forma como a imprensa vai divulgar os dados dele, certo? Entrevista pessoal reservada com advogado. Visita do cônjuge, da companheira, de parentes, amigos em dias determinados, certo? Chamamento nominal, ou seja, ser tratado pelo nome, tá? Não pode, o indivíduo tem que ser, o preso tem o direito de ser chamado pelo nome, para evitar justamente a despersonificação do indivíduo preso, certo? Transformar ele, tirar a qualidade de ser humano dele, quando você nega o direito de chamar pelo nome. Aí você dá o número de registro, etc. Certo? Não, ele pode ter o registro lá, a matrícula, enfim, mas ele tem que ser chamado pelo nome. E aí segue aqui o artigo 41, estabelecendo outros direitos. Igualdade de tratamento entre os indivíduos, né? Audiência especial com o diretor do estabelecimento, representação e petição a qualquer autoridade para defender um direito seu, certo? Direito à correspondência, ler e meios de informação, certo? Tranquilo, então televisão, jornal, ele tem o direito de se inteirar do que está acontecendo no mundo. E tem direito também da certidão, um atestado de pena a cumprir. Todo ano ele tem o direito de receber um atestado, um certificado de quanto tempo ele ainda falta para cumprir a pena. Certo? E aí nós temos um direito que é o direito de visita íntima. Vocês podem perceber que aqui no artigo 41, o direito de visita é direcionado ao cônjuge, à companheira, parentes e amigos em dias determinados, mas em nenhum momento fala que essa visita vai ser em espaço reservado, certo? O que acontece? A lei, não existe previsão legal que autorize a visita íntima, mas também não tem nenhuma previsão que proíba. Então, o que acontece? A visita íntima passou a ser uma prática adotada pelas autoridades, né? Permitir a visita íntima passou a ser uma prática adotada pelas autoridades aí, diretoras dos estabelecimentos, justamente para evitar que os próprios presos acabassem cometendo abusos entre eles e para também preservar ou manter, de certa forma, o convívio com o núcleo familiar, certo? No caso dos casais, certo? Para manter esses laços de relacionamento mesmo com o indivíduo cumprindo pena. Tranquilo? Então a visita íntima, pessoal, é um hábito, é um costume, tá? Não existe previsão legal, da mesma forma que não existe proibição. Tranquilo? Então as autoridades têm aí habitualmente concedido esse direito à visita íntima.
E aí agora a gente vai falar da detração e da remissão. Então vamos lá, pessoal. Como eu comentei com vocês que a gente tinha que ter uma certa noção e a gente tinha que diferenciar bem a prisão pena da prisão provisória, da prisão processual, porque elas têm naturezas distintas, né? Mas olha só, a gente sabe que a realidade é que a grande parte dos nossos presos, eles estão presos provisoriamente, ou seja, o processo em que apura a prática da conduta delituosa deles ainda está ocorrendo. Então é normal que presos passem 1 ano, 2, 3, vários anos presos provisoriamente. O que acontece? Se ele for condenado a uma pena de 8, mas ele ficou preso provisoriamente, ele já estava preso provisoriamente por 2 anos, é óbvio que quando ele começar a cumprir a pena de 8, ele já vai ter contabilizado o período de 2 anos que ele ficou preso provisoriamente. Isso se chama detração. A detração da pena, pessoal, é a contabilidade do período que o indivíduo ficou preso provisoriamente, certo? Então, olha só, computam-se na pena privativa de liberdade, na medida de segurança, o tempo de prisão provisória no Brasil ou no estrangeiro, ou de prisão administrativa e de internação em qualquer dos estabelecimentos referidos no artigo anterior. Então, detração nada mais é do que desconto, contabilização do tempo que ele já ficou preso provisoriamente. Certo? Tranquilo, pessoal? Competência. Quem é que é o juiz competente para analisar a detração, para conceder a detração? É o juiz da execução, pessoal. É o juiz da execução. Veja bem, o juiz que profere a sentença, ele fixa a pena. Não significa necessariamente que o indivíduo já vai cumprir, certo? A gente tem aí a necessidade do trânsito em julgado, né? E o juiz deve fixar, inclusive, o regime de acordo com aquela pena. Então, olha só. Deixa eu tentar dar um exemplo aqui. Eu vou adicionar mais um slide, só um minuto. Então, imagine o seguinte, ó. O juiz profere uma sentença condenatória e aí condena o indivíduo a 9 anos de reclusão. 9 anos, pessoal, o regime tem que ser obrigatoriamente regime fechado, certo? Então, o indivíduo foi condenado por uma sentença de 9 anos de reclusão, ele vai iniciar o regime fechado. Depois que vai para o juiz da execução, o juiz da execução vai analisar se ele tem tempo para fazer a detração. Imaginem que ele ficou 3 anos preso preventivamente. Certo? Olha só. Quem vai analisar a detração é o juiz da execução. O juiz que profere a sentença condenatória não analisa esses 3 anos aqui. Ele analisa qual que é a pena adequada para aquele crime. Ponto.
certo? Porque imaginem aqui, ó, o indivíduo receberia uma pena de 9 anos. Mas se eu descontar os 3, vai dar 6. 6 é regime semiaberto e não fechado, certo? Entenderam por que tem que ser o juiz da execução? A detração ocorre depois que a sentença é proferida, certo? Então, olha só. O tempo de prisão provisória não afeta o regime inicial. Então, nesse exemplo que eu dei aqui, ó, o indivíduo foi condenado a 9 anos. 9 anos é regime fechado. Pouco importa os 3 anos que ele cumpriu ou que ele estava preso preventivamente. Agora, claro que esse tempo de prisão provisória vai contar para a progressão de regime. 9 anos é um sexto. Vai dar 1 ano e meio, certo? 9 anos, ó, quem foi condenado a uma pena de 9 anos tem que cumprir um sexto. Um sexto dá 1,5 ano, 1 ano e meio, certo? Ele não já cumpriu 3, então significa que quando sair a sentença, ele já vai ter direito a progredir de regime. Mas o fixado pela sentença vai ser o fechado. Quem vai analisar a progressão é o juiz da execução, não é o juiz que sentenciou. Tranquilo, pessoal? Então, ó, o período em que o indivíduo teve preso provisoriamente não afeta o regime inicial, mas conta para a progressão de regime. Tranquilo? Outra coisa também, nós vamos ver na próxima aula a pena restritiva de direitos. Então é o que a gente chama de pena alternativa. Ao invés de recolher esse indivíduo ao cárcere, eu vou aplicar um outro tipo de pena. Eu vou restringir outro direito dele que não o de locomoção. Quando o juiz faz essa conversão em pena privativa de liberdade, em pena restritiva de direito, eu tenho a possibilidade de detração? Sim, certo? Imagine que o juiz condenou o indivíduo a uma pena de 4 anos de reclusão. 4 anos de reclusão. Se ele atender os requisitos da conversão, que nós vamos ver na próxima aula, ele vai ser convertido os 4 anos de reclusão para 4 anos de prestação de serviço à comunidade. Se ele ficou 1 ano preso provisoriamente, ele vai ter que cumprir só mais 3 anos de prestação de serviço à comunidade. Tranquilo? Então, é possível sim a detração quando há substituição de pena privativa de liberdade para pena restritiva de direito. A detração não vai ser aplicável, pessoal, à pena de multa, porque elas têm naturezas diferentes. A gente sempre lembra, ó, a pena de multa tem natureza econômica apenas. Então a pena de multa ela é executada, pura e simplesmente. O período que o indivíduo passou preso provisoriamente não vai ser descontado da pena de multa aplicada a ele. Tranquilo? Remissão. Já a remissão, pessoal, ela vai ocorrer durante o cumprimento da pena. A lei de execuções penais vai autorizar a remissão por tempo trabalhado ou por estudo, pessoal. Olha só o artigo 126. O condenado que cumpre a pena em regime fechado ou regime semiaberto, regime fechado ou regime semiaberto, poderá remir por trabalho ou estudo parte do tempo de execução da pena. Certo? Tranquilo?
Então, olha só, se enquanto ele está no regime fechado, enquanto ele está cumprindo a pena no regime fechado ou no semiaberto, ele pode trabalhar e também pode estudar. Esse período de trabalho e estudo vai ser remido, ou seja, o período que ele trabalha vai descontar do período de pena a ser cumprida, certo? E também conta o artigo 126, o parágrafo 7º, também diz que cabe a remissão do trabalho e do estudo realizados na prisão cautelar. A prisão cautelar é a prisão provisória, tá? Processual. Tranquilo? Então, o preso preventivamente, o preso temporariamente que trabalha e estuda, ele já vai contando aí dias de remissão. Tranquilo, pessoal? Se o indivíduo que está trabalhando sofre um acidente de trabalho, aquele período que ele ficar impossibilitado vai contar como se ele estivesse trabalhando ou estudando normalmente, certo? Então, o acidente de trabalho aí vai contar, se ele sofreu um acidente de trabalho, o período que ele ficar impossibilitado por causa do acidente vai continuar contando no prazo para remissão, certo? E o indivíduo que comete uma falta grave perde os dias remidos. Olha só o 127. Em caso de falta grave, o juiz poderá revogar até 1/3 do tempo remido, certo? Esse 1/3 aqui é o limite máximo. O juiz pode revogar menos, tá? Mas o máximo que ele vai poder revogar é 1/3 do tempo remido. Tranquilo? Então, pessoal, a gente termina a nossa aulinha de hoje, tá? A gente falou aí de toda a pena privativa de liberdade. Na próxima aula a gente vai falar da pena restritiva de direitos. Tranquilo? E assim como eu deixei na primeira aula, eu deixei uma atividadezinha aqui com 2 questões, tá? Para vocês, para responderem da mesma forma, com prazo até semana que vem. Tranquilo, pessoal? Beleza? Restou alguma dúvida aqui, pessoal?